Irmãos, quantos cheiros, aromas, perfumes já marcaram a sua vida? Você já percebeu que em alguns momentos da história, da sua história, você passou por lugares ou passou por pessoas que tinham aromas, fragrâncias peculiares? Quando você sente de novo, você se remete àquilo ou àquela pessoa, não é? Pode ser alguém que você queria muito bem, que você estava próximo, conviveu, e ela tinha um perfume específico. E quando alguém está usando esse perfume, ou quando você passa num lugar e tem um cheiro semelhante, volta, você se lembra daquela pessoa, não é? Ou nem sempre é positivo, né? Pode ser negativo também. Um cheiro, uma fragrância que te faça lembrar de uma circunstância difícil, um momento dolorido da sua vida, ou até mesmo de alguém que não tenha feito bem a você, e gera uma certa ansiedade, uma certa angústia, somente pelo cheiro, pelo aroma que você sentiu naquele lugar, ou que aquela pessoa estava usando. Isso é comum, não é? Ou seja, a nossa vida ela é marcada por aromas, por fragrâncias. E outro dia nós estávamos finalizando a nossa rotina de limpeza em casa, né? A nossa parceria de marido e mulher, né? O homem faz um pouco, a mulher faz um pouco, tá? Nunca só um, e a gente vai dividindo conforme a gente tem tempo e a gente vai fazendo. E nós estávamos lá chegando num dia, né, nessa finalização de toda a limpeza da casa, e aí tem alguns produtos que são específicos para deixar a casa um pouquinho mais cheirosa, né? Alguns você põe na água para você passar no chão, né, e fica aquele cheiro bom durante um período, e outros, né, não sei se você já viu, né, essa dica aí, né, dica de limpeza, difusores. A gente comprou um dia um difusor que você põe na tomada, põe uma essência ali e ele libera aquele aroma dentro de casa. É muito bom. Ele toma conta do espaço, ele esquenta aquele cheirinho e vai espalhando. Nós finalizamos a limpeza nesse dia. E aí eu peguei uma essência nova. Vou colocar a essência nova, né? Ela para mim era um cheiro maravilhoso. No que eu pus a essência, recendeu no corredor, nos quartos. E me volta a Vânia do trabalho, né? Do trabalho não, da sala que ela estava vindo, junto com o Vinícius, e ela olha para mim e fala assim: que cheiro estranho é esse? Para mim era maravilhoso. Ela falou que parecia as flores que às vezes a gente vê quando está em velório e tudo mais. Eu falei: credo, parecia tão gostoso o cheiro. Para mim era bom, mas tudo bem, né? Olfatos diferentes, né? Tem coisas que vão ser diferentes de percepção para você e para outra pessoa. Existem cheiros que são bons para mim, que talvez não sejam tão bons para outras pessoas, né? Assim como vai acontecer também com você. E é interessante de analisar esta questão, porque a nossa vida ela é cheia de aromas, ela é repleta de fragrâncias. E é por isso que nós vamos então pensar esta noite sobre o insuperável amor de Deus, que é a prova da glória de Cristo, visto nos aromas no nosso dia a dia. Eu quero convidar você a abrir o texto da palavra do Senhor na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 17. Segunda Coríntios, capítulo 2, diz o seguinte, então, a palavra do Senhor a partir do verso 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem.
Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, que nós pedimos a Ti, Senhor, continue falando ao nosso coração, nos moldando, nos despertando, nos permitindo entender, através da Tua palavra, a Tua graça, e assim, ó Deus, a Tua vontade sobre a vida de cada um de nós. Nós Te louvamos, agradecemos e clamamos tudo isso para que seja pelo poder do Espírito em nossas vidas nesta noite. Que o Senhor assim ilumine a mente de cada um de nós para termos a real compreensão da Tua vontade. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Irmãos, os aromas, as fragrâncias, elas faziam parte de vários procedimentos que você tem em registro nas Escrituras, tanto no Novo Testamento quanto alguns momentos do Antigo Testamento. Você vai encontrar, por exemplo, os sacerdotes, que quando eles estavam para apresentar a Deus as orações do povo, eles então acendiam incenso no altar. O povo ficava do lado de fora, onde eles não podiam acessar, onde era apenas os sacerdotes que iriam, para cumprir a sua função, e eles ficavam orando, pedindo a Deus. E o aroma do incenso, aquilo era simbólico, representando então a oração dos fiéis do povo de Deus, que estavam sendo então conduzidas ao Senhor. Eram usadas então fragrâncias. Quando você olha o Novo Testamento, você encontra outra referência, porque você vê então o momento do embalsamento do corpo de Jesus. Se você se lembra desse trecho, as pessoas estavam indo para fazer isso, o corpo de Jesus, isso era feito com aromas, com mirra. Esses cheiros todos eram colocados em um tecido, e esse tecido então era envolvido no corpo. Isso então ia ser feito ali com Jesus. Então várias práticas comuns, Antigo, Novo Testamento, que você vê então o uso, a importância das fragrâncias, dos cheiros, dos incensos, que então estão espalhados em todos os lugares. Porém, este texto nos mostrará uma referência às procissões romanas, porque durante essas procissões, um general, ele quando entrava na cidade, ele ia em meio à cidade com os prisioneiros, mostrando para todos aquilo que ele havia então conquistado, tanto aqueles homens maus, como também tudo o que havia sido retido em meio a todo o que ele havia feito, toda a batalha, todo o resgate. E durante essa procissão, todo esse trajeto, eles tinham um cheiro que eles liberavam ali. Havia então uma liberação de uma fragrância muito forte, para que todos daquela cidade que sentissem esse cheiro, eles saberiam então o que tinha acontecido. Para o povo tinha um significado: vitória, liberdade, segurança, porque os prisioneiros haviam sido pegos, mas para quem havia sido preso, esse cheiro não era de vitória, esse cheiro era cheiro de morte, porque era para onde eles estavam indo após então aquele momento que haviam sido então pegos. É interessante então de observar esta referência que Paulo faz no texto, e ele faz isso logo após de trazer algumas questões que se repetem ao longo dos primeiros capítulos da carta, dessa segunda carta aos Coríntios. No capítulo de número 2, se você quiser olhar comigo, no final do versículo de número 4, ele vai falar então de algo muito importante. Eu vou ler o versículo inteiro. Ele diz assim: porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Então, Paulo começa a falar
da dificuldade que ele está tendo para ir até Corinto, e ele não quer levar aos coríntios, nem por meio desta carta, as tristezas que ele está passando, mas ele quer que eles conheçam o amor que ele conhece, o amor que o Senhor assim o revelou. E na continuação do texto ele fala mais uma vez: olha, eu sei que vocês têm dificuldades aí em Corinto, alguém causou tristeza para vocês por meio do pecado. Ao invés de vocês deixarem essa tristeza tomar conta da comunidade de Corinto, perdoem, ou seja, manifestem o amor. E ele começa então a acumular exemplos de tristeza, mas que em meio à tristeza eles deveriam então vivenciar o amor. Por isso nós vamos compreender que neste texto, do versículo 14 ao 17, ele fala desse insuperável amor de Deus que inunda a vida daqueles que creem no Senhor. Você já se perguntou alguma vez como é que o amor transforma as nossas vidas? É muito interessante isso. Às vezes você está vivendo e não consegue perceber, mas quando você se afasta, ou quando você já não tem mais, você percebe o quanto que amava. Esses dias, durante a experiência que eu por vezes relato aos irmãos, que Deus tem me proporcionado na capelania hospitalar, eu faço alguns atendimentos, aconselhamentos, visitas nos leitos. E esses dias eu fui então chamado para ir até a UTI neonatal. Na UTI neonatal estão lá os bebês que precisam de maiores cuidados, né? E aí eu fui para orar por uma menina que eles haviam dito que ela estava muito agitada. Eu nunca entrei numa UTI neonatal, ou melhor, nunca tinha entrado. E eu fui. Eu estava lá para isso, para orar pelas pessoas, para falar da palavra de Deus às pessoas. Então achei que seria mais um dia como os outros. Me conduziram até a UTI neonatal. Eu fui lá, diante daquela incubadora. Eles levantaram aquele paninho e eu vi aquele bebê. Uma menina que havia nascido prematura. Ela era bem pequena. E aquilo foi um choque para os meus olhos, para o meu coração. Porque aquilo me doeu tanto de ver a fragilidade daquela menina. Não que as outras vidas não tenham, mas ela ainda tinha muito para desenvolver, para ela estar bem, para ela poder sair dali, estar com sua mãe, para ela continuar crescendo e desenvolvendo ao longo da vida. E eu me parei naquele instante pela fragilidade daquela criança, e eu só me questionava: o que é que eu vou fazer aqui? E aí eu orei a Deus, que era o que eles tinham pedido para eu fazer lá. Mas foram segundos de questionamento. Eu orei pedindo: Senhor, tem misericórdia, concede vida, concede saúde, para que ela saia, esteja com seus pais, para que ela possa viver, né? Ela possa aproveitar esse dom que Ele como Criador havia então dado. E aquilo ficou na minha mente, está ainda, e mexe muito. Mas sabe o que é interessante? Porque ao me tornar pai, eu nunca imaginei que ao ver outra criança, isso ia mexer tanto comigo. Antes eu via as crianças, mas não era como é agora. E é interessante pensar isso, porque quando mais nós pensamos na vida daqueles que nós amamos, mais nós vemos como o amor transforma as nossas vidas. Eu me coloquei no lugar daqueles pais. Eu queria ver aquela criança bem como meu filho, né? A gente se compadece. E isso é interessante de ver. Então você se vê limitado a fazer alguma coisa quando você descobre o amor. Quando você entende cada vez com mais profundidade o que de fato é o amor, porque você quer ver a pessoa bem. Eu quero ver meu filho bem a todo tempo, não é? Quando você está apaixonado por alguém, não é? Você quer ver aquela pessoa bem a todo tempo. Você se casa, você começa a namorar, não é? Você tem alguém, você tem um filho. Você começa a perceber o quanto você ama as pessoas, os amigos, a família, e nós queremos isso, que elas estejam bem, mas
Existem coisas que nós não podemos fazer. Você está limitado. Você é frágil, né? Ela está longe de você, você não pode fazer nada por ela. Ela está doente, o que você pode fazer a não ser medicar, levar no hospital? Mas Deus pode. Então, quanto mais nós percebemos a nossa impotência perante o amor que nós aprendemos a ter, nós vemos que precisamos de Deus. Isso nos leva ao nosso Senhor. Isso nos leva ao nosso Criador, porque quanto mais estamos perto dele, mais aprendemos sobre este verdadeiro amor. E quando eu falo em amor, é muito interessante que me vem sempre à mente aquilo que a sociedade tem falado. Não sei se você já ouviu falar, se já falou isso, mas a sociedade está diversas vezes repetindo que o amor venceu. E nós temos falado aqui esta noite que as ações mostram muito mais a realidade do coração do que simplesmente eu dizer aquilo que eu creio, aquilo que eu pretendo fazer. As pessoas estão fazendo. Estão dizendo então que o amor de fato venceu, mas quando você olha as posturas, quando você olha as intenções nas falas das pessoas, onde elas vão, o que elas estão tentando construir na sociedade, você consegue ver que esse de fato não é então o verdadeiro amor. A palavra do Senhor mostra no Salmo 22 que Davi conhecia este amor, o verdadeiro amor. Quando Davi estava passando por um sofrimento, ele se depara com esta realidade. Ele diz então, nesta oração do Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim a salvação, as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego, contudo tu és santo. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. Davi não está passando por um momento fácil, Davi está passando por um sofrimento, mas é nesse sofrimento que ele entende o amor de Deus e ele confia, porque ele sabe que a vontade do Senhor, este Deus Santo, está sendo feita na sua vida. E a maior expressão disso é vista quando esse texto ecoa nas palavras de Jesus. Jesus recita as palavras de Davi quando ele está na cruz, onde ele então afirma novamente: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus está passando pelo maior sofrimento de receber o pecado de toda a humanidade sobre si. E nesse instante, o rosto de Deus se volta contra ele, porque a santidade de Deus é incompatível com os nossos pecados. O seu filho estava recebendo naquele instante a condenação pelos pecados de toda a humanidade. Mas é um momento conduzido em louvor ao Pai, porque Jesus tinha consciência de que a sua vontade estava sendo feita. A partir dessa cena, nós podemos observar com o preço pago que assim de fato o amor então venceu. Não é nas ideologias, não é nas filosofias, não é por meio das ações políticas, mas o amor venceu na cruz. E quanto mais nós conhecemos deste amor, nós entendemos quanto nós somos pequenos e nós voltamos os nossos olhos ao nosso Criador. Nós clamamos ao Senhor, nós dependemos cada vez mais de Deus. Por isso nós entendemos que Paulo começa a mostrar isso no texto: o insondável amor de Deus nos conduz à vitória de Cristo e através de Cristo Jesus. Mas como nós temos falado, vitória exala um cheiro. Há um cheiro de vitória que Paulo está destacando nesse texto, uma fragrância que se manifesta em todos os lugares por meio de nós. É assim então que ele diz, quando ele fala no versículo de número 14. Ele está mostrando então que esta verdade, este amor, ele é visto na vida da igreja. Este é o amor que transforma. E eu não sei quantos viram as notícias na Globo, na SBT, na Record, do que está acontecendo na Nigéria.
da quantidade de pessoas cristãs que estão sendo mortas por conta da sua fé. Você não deve estar vendo esse tipo de notícia. E aí eu reforço mais uma vez aquilo que eu tenho trazido até como alerta a todos os irmãos, que a mídia ela vai divulgar aquilo que é interessante para ela, aquilo que ela quer construir, a narrativa que ela quer então ensinar. Então nunca tenha jornalistas como a fonte da verdade absoluta. Retenham tudo e sejam críticos. Nenhuma mídia divulgou o massacre que estava acontecendo então na Nigéria, mas um comediante, durante um programa americano, ele então trouxe a atenção de todo o público ao genocídio que está acontecendo na Nigéria contra os cristãos. E ele se questiona, por que é que ninguém está falando disso? Na Nigéria, mataram cerca de 100 mil cristãos desde 2009. Queimaram mais de 18 mil igrejas cristãs. E ainda, mais de 4 mil cristãos são mortos por ano. E ele pergunta então, para que eles pudessem questionar, ele não é cristão, ele é um crítico do cristianismo. E ele pergunta, por que ninguém está falando disso? E a resposta é muito simples, porque isso não interessa para a mídia, isso não vai dar ibope. E a questão então, como cristãos, que nós podemos levantar mais uma vez é, qual é o motivo de tanta violência? Será que é briga política? Será que é territorial? Não, é por conta da fragrância, é por conta do bom perfume de Cristo que exala em cada discípulo de Jesus. Essa fragrância, como Paulo está dizendo, que ela é sentida pelas pessoas que estão ao nosso redor, ela vai ter para alguns cheiro de morte. Os que rejeitam a verdade sobre Cristo, eles sempre vão ver as suas ações como cristão, eles sempre vão ouvir as suas palavras como uma afronta, porque o Evangelho é assim. O Evangelho ele é de fato confrontador. A todo coração o Evangelho vai vir para dizer, você tem que servir ao Senhor apenas, abandone a sua vontade. Isso é confrontador. Durante todos os estudos que nós temos feito aqui sobre evangelismo, alguns têm nos acompanhado, nós temos falado aqui, por maiores que sejam as suas palavras de sensibilidade, ou seja, você é cuidadoso nas suas palavras, na hora que você vai falar sobre o amor de Deus para alguém, por mais que você seja essa pessoa que não vai chegar então, falando muitas vezes de forma agressiva, você vai falar de forma sábia. Se você estiver falando o Evangelho, isso vai confrontar o coração dessa pessoa. Ela vai ficar incomodada, porque a verdade ela vai incomodar em algum instante o coração daqueles então que estão ouvindo. E em nenhum momento onde a igreja exala o bom perfume e isso traz cheiro de morte, isso deve ser visto como fracasso. Você não está fracassando quando a pessoa rejeita a mensagem de Cristo que você está levando a ela. Muito pelo contrário, você está sendo fiel. Você está levando a verdade e você está agradando ao Senhor. A exigência do Evangelho, ela sempre será a abnegação e serviço. Aqueles que não querem vão sentir esse cheiro de morte, vão se revoltar, vão rejeitar você, vão se afastar de você. Mas o que Paulo está dizendo neste trecho é que o insondável amor de Deus, ele não só nos conduz à vitória por meio de Cristo, como é aquele que então nos transforma. Porque ele, para alguns, ele tem cheiro de vida. A compreensão da verdade do Evangelho, ela pode até gerar perseguição na sua história, mas ela tem aroma de vida se você crê em Cristo Jesus. É para você sinal de salvação. É para você a verdade do descanso. É para você a verdade de que ninguém vai te separar do grande amor de Deus. Ou seja, apesar do que acontecer na sua história, você tem um futuro com o Senhor por toda a eternidade garantido.
A função deste aroma é levar a todas as pessoas aquilo que você conhece sobre Cristo. A todos, para que eles tenham seus lares, suas vidas transformadas por este Evangelho. E então Paulo está dizendo isso, apesar das dificuldades, lembrem-se que a vitória está garantida e que este amor está transformando, não só vocês, mas está transformando o lugar por onde vocês passam. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele fala de algo muito interessante que no meio da nossa rotina, às vezes nós não paramos para prestar atenção. Ele diz que a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, a criação está aguardando o momento onde a igreja vai manifestar o Evangelho, o bom perfume de Cristo, para que eles possam estar com o Senhor, para que eles entendam a esperança, para que eles vivam com Deus ao longo de toda a sua existência. Mas o que nós temos que perguntar é: o que aconteceu nos lares cristãos da nossa época? Porque eles não estão inundados mais com este amor. Não há mais o bom perfume de Cristo na maior parte dos lares cristãos da nossa geração. Eles deixaram de buscar o conhecimento, então eles não têm o que exalar. Eles não têm o que manifestar para as pessoas. Nos lares você não tem pessoas sentindo nem o aroma para a morte, nem o aroma para a vida, porque não há Evangelho. As famílias estão abandonando a verdade. Então não tem como os seus descendentes continuarem a sua vida com Deus, porque ela só vai ser transformada por meio de Cristo. Só vai ser transformada quando eu e você, nós exalarmos o bom perfume de Cristo, o próprio Evangelho, palavras e ações. Caso contrário, isso então não acontece. Nossa missão como igreja, irmãos, é levar todas as pessoas a entender que não existe adoração longe do nosso Criador. Isso acontece apenas através do Evangelho. Se você já não está mais preocupado em fazer isso, examine o seu coração esta noite. Se você crê em Cristo, examine suas ações. Se você exala o bom perfume de Cristo no seu dia a dia, examine as suas palavras. O que é que está saindo dos seus lábios? Porque nós estamos aqui para manifestar a realidade do reino, não para fazer a nossa vontade. Porque dele e por ele são todas as coisas, sua vida, tudo que você faz. Mas o interessante é que Paulo, quando ele começa a falar sobre isso, ele nos lembra então que este amor insuperável de Deus, ele nos conduz à vitória por meio de Cristo. Este amor nos transforma em Cristo Jesus. Mas aí então ele começa a trazer um questionamento. Ele diz então: quem é bom o suficiente para fazer isso? Quem é bom para exalar este bom perfume de Cristo por onde está? Quem é capaz de fazer isto? E a resposta então, ela é necessária para os nossos corações, porque isso está afastando muitos de Deus, porque estão entendendo que não são bons de fato. E é por isso que Paulo então, ele nos diz no texto, porque nós não estamos, no versículo 17, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Todo o serviço que alguém desempenha ao Senhor não é feito pela nossa própria capacidade. Nenhum de nós é suficiente, ou nenhum de nós é bom para fazer, senão através de Cristo Jesus. São através do poder do Senhor em Cristo Jesus nas nossas vidas.
E é por isso que Paulo está então dizendo: não existe verdadeiro discípulo que tenha como intenção no seu coração usar o evangelho, usar a verdade da palavra para si mesmo. E é isso que ele está dizendo quando ele fala sobre o mercadejar a palavra de Deus. Porque quando ele usa esta expressão, ele está falando de vendedores ambulantes da sua época. E estes, na maior parte das vezes, eram aqueles então que adulteravam o produto que estavam vendendo, eram aqueles então que não eram corretos. Então, se ele ia vender um vinho, o que ele fazia com o vinho? Ele diluía o vinho e vendia como se fosse bom, vendia como se fosse um produto de qualidade. Ele está dizendo então que o verdadeiro discípulo não é aquele que usa o evangelho para benefício próprio, para oferecer aos outros algo que está diluído, mas ele é aquele que em Cristo está na presença de Deus, oferecendo algo de qualidade, oferecendo às pessoas algo então que vai permiti-las entender a vida que elas estão levando. Elas vão sentir o bom perfume de Cristo, algumas para cheiro de morte, outros para a vida. E é por conta desta intenção no coração que muitas pessoas estão diluindo o evangelho dentro dos seus lares. Estão oferecendo algo superficial, um evangelho raso. E não é à toa que você está vendo muita gente fora da igreja. Porque muitos dos lares não estão oferecendo um evangelho verdadeiro. Eles não sentem o bom perfume de Cristo ali. E é preciso então pensar, porque a igreja tem uma responsabilidade nisso. E é a igreja que Paulo está escrevendo esse texto. Porque a igreja, quando ela não discipula, ela não tem este ato de cuidar, ela não tem como moldar as pessoas. E isso reflete nos lares. Igrejas que não praticam o discipulado têm lares que não praticam o discipulado. E por conta disso não vivem este verdadeiro amor. Por conta disso não ensinam o verdadeiro amor. E por conta disso você não vai ver pessoas transformadas. Muitos estão fora da igreja pela nossa responsabilidade, que não está sendo exercida como então deveria. Existem muito mais cristãos que oscilam entre a sua motivação e a vontade de Deus do que pessoas que estão sendo disciplinadas por Deus dia após dia para obedecer ao Senhor e entender que elas estão neste mundo apenas para fazer a vontade de Deus. Eles estão oscilando, por hora querem, por hora não querem. E nós precisamos então examinar o nosso coração para entender o que de fato nós queremos. Porque quando nós oscilamos, nós temos aqueles olhares de julgamento, como mencionei no início. Eu olho para as pessoas, eu quero condenar as pessoas, porque eu acho que eu sou melhor que elas. E esse é o momento que eu estou longe de Deus. Porque quando eu me aproximo do Senhor, eu vejo o Evangelho, e Ele aponta para mim em primeiro lugar, e Ele me lembra deste amor que me conduz à vitória em Cristo, não por mim mesmo, deste amor que me transformou, e este amor que tem que ser sentido pelos outros nas minhas palavras. E por isso eu tenho que viver em fidelidade ao Senhor. É isso que Paulo está falando nesse momento. Nós antes em Cristo falamos na presença de Deus, com sinceridade, fidelidade ao Senhor. Eu sou chamado a viver em fidelidade, porque esse amor ele exige de mim uma postura diferente. E é muito interessante como nós achamos que Deus não está conosco em alguns momentos, né? Salmo 139, Davi nos lembra que esta é uma mentira que nós contamos para nós mesmos, né? Ele diz que mesmo no mais profundo abismo ou no mais alto dos céus, lá está o Senhor. Deus é onipresente. Glórias a Deus por isso, porque quando você clama por socorro, em qualquer lugar que você estiver, ali Deus está. Mas nós não queremos lembrar disso quando o nosso coração está oscilando.
está longe de Deus, porque aí eu quero julgar as pessoas achando que Deus não está comigo. Paulo está dizendo então, em Cristo nós falamos na presença de Deus. Você está na presença do Senhor em todos os momentos. Então isso nos leva a pensar, quando você achar que está sozinho, lembre-se que o Senhor está com você. Quando você, com as suas intenções, começar a conduzir a sua vida a fazer algo que te agrada, lembre-se, Deus está com você. E em Cristo Jesus, nós vamos viver e falar, porque estamos na presença de Deus, sempre com fidelidade. Porque nós temos consciência agora, pela fé, de que tudo que nós fazemos não é para nós mesmos, mas é para a glória de Deus. Meus irmãos, a fonte de vida não somos nós, é Cristo. É nele que nós somos alimentados, é nele que nós somos fortalecidos. Por isso, faça tudo com transparência, faça tudo com honestidade, faça tudo buscando a pureza no Senhor, porque quem de nós é bom o suficiente para ser o bom perfume de Cristo, ou para exalar isso onde nós estamos? Sem Cristo ninguém é, nem eu, nem você. Sem Cristo, nós nos deparamos com a nossa fragilidade, nossa pequenez, os nossos pecados, as nossas vontades. Apenas em Cristo nós podemos viver em fidelidade. A palavra do Senhor esta noite, ela nos faz então entender que o insuperável amor de Deus é a razão para que mesmo em meio às dificuldades da nossa vida para servir ao Senhor, nós somos conduzidos em vitória e somos usados como bom perfume de Cristo. Por isso, no seu lar, no seu trabalho, na sua rotina, você precisa se lembrar daquilo que Paulo está fazendo nesse texto, levando o seu público original a lembrar da procissão dos generais com os prisioneiros e do cheiro que a cidade inteira está sentindo quando eles estão passando ali. Quando você estiver na sua rotina do lar, você está em meio a esta rotina de procissão levando o bom perfume de Cristo. Se está no seu trabalho, você está andando, levando às pessoas o bom perfume de Cristo, para mostrar para aqueles que creem o cheiro de vida, e para mostrar para aqueles que rejeitam a Cristo o cheiro de morte. Que isso seja sentido pelos seus familiares, pelo seu zelo à palavra do Senhor, o seu zelo à obediência a Deus, a sua integridade, a sua honestidade, a sua sinceridade dentro de casa, a sua vida de intimidade com Deus, que não é vista só na hora que eles estão te vendo ajoelhado orando ao Senhor, quando você está com a sua Bíblia aberta, mas que seja vista nas suas palavras, seja vista nas suas ações, decisões, quando você mantém a sua palavra, o seu sim, sim, o seu não, que você exale o bom perfume de Cristo, sem mercadejar a verdade em todos os momentos. Mas não desanime, porque alguns vão sentir esse cheiro e vão se rebelar contra você. Familiares seus vão virar a cara para você, vão rejeitar os seus conselhos, não vão querer mais saber do caminho que você está trilhando. Por quê? Para muitos deles será cheiro de morte, mas não desanime, porque a culpa não é sua, a culpa é deles. A verdade do Evangelho vai sempre incomodar, e para nossa tristeza, alguns familiares nossos não vão querer Cristo. Mas nós não devemos desanimar, devemos continuar olhando firmemente para o nosso Senhor, para o nosso Salvador, que é Cristo Jesus. Por isso confie na soberania de Deus para salvar. Pode ser que você não veja a salvação dos seus familiares, pode ser que outros escolham isso, pode ser que você não veja a salvação dos seus colegas de trabalho, pode ser que eles não venham para a mesma igreja que você,
Pode ser que outros escolham isso. E não sabemos o tempo. A salvação cabe a Deus. Confie na soberania do Senhor para salvar os seus eleitos. E comece e termine todos os seus dias como Paulo começou esse trecho. Graças a Deus por tudo que Ele fez em Cristo Jesus. Que você seja grato ao Senhor quando você abrir os seus olhos todas as manhãs. Que você seja grato a Deus antes de você fechar os seus olhos para dormir todos os dias. Porque a sua vida, ela existe graças a Deus. O seu sustento é graças ao Senhor. E que todos os momentos nos seus lábios apenas saiam louvores a Deus. Não seja um murmurador. Não seja aquele que reclama a cada segundo do dia, por maiores que sejam os sofrimentos. Lembre-se que em Cristo Jesus você está sendo conduzido à vitória na eternidade. Que a sua vida seja um repleto momento de testemunhar deste poder de Deus por tudo que acontece, ainda que sofrimentos, que eles glorifiquem ao Senhor pela sua vida, pelo amor de Deus que resplandece na sua história. Meus irmãos, que Deus assim nos abençoe e Ele nos permita, pela sua graça, ser aqueles que exalam o bom perfume de Cristo, o puro perfume do Evangelho, onde nós estivermos. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos neste instante. Eu quero orar com você. Eu quero orar pela sua família. Eu quero orar pelo ambiente de trabalho onde você está exalando esse bom perfume, para que as pessoas sejam impactadas pelo testemunho, pela pregação, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo através e na sua vida. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, que nós neste momento colocamos a nossa vida, nossa família, nosso ambiente de trabalho, tudo nas mãos do Senhor, ó Pai. Nós clamamos a Ti, ó Deus, por misericórdia, porque nós sabemos que a transformação de vida só acontece pela Tua misericórdia e pelo Teu poder, Senhor. Por isso nós pedimos que o Senhor primeiro nos abençoe, nos conceda fé dia após dia, nos conceda conhecimento sobre Cristo, para estarmos cada vez mais firmados no Evangelho, para não oscilarmos. Mas nós clamamos ao Senhor, para que através de nossas vidas o bom perfume de Cristo seja sentido por todos, mesmo que para alguns seja cheiro de morte. Que o Senhor, ó Deus, manifeste a Tua verdade, para que aqueles que sentirem como cheiro de vida, eles possam se entregar ao Senhor, eles possam ter o seu coração quebrantado diante da verdade que é vista em nós, no nosso testemunho, que eles possam se render ao Teu grande amor, o insuperável amor visto em Cristo Jesus, ó Pai. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos, pedindo ao Senhor que nessa semana o Senhor use as nossas vidas. O Senhor, ó Deus, nos abençoe com a Tua palavra nos lábios, com os Teus versículos nas nossas mentes, que o Teu Espírito Santo nos traga estratégias, nos dê, ó Deus, discernimento da verdade, para assim podermos servir ao Senhor onde nós estivermos e cumprirmos com a Tua vontade, ó Pai. Em nome de Cristo que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém, Senhor.